Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra patrocinada pelo Departamento de Saúde da Igreja Central de Expressão Portuguesa, aqui de Londres, Inglaterra. É você que está aí na sua casa, que disponibilizou, né, esse tempo para estar conosco. Que Deus venha abençoar você grandemente nessa tarde. É um privilégio muito grande para nós. Nós temos profissionais na área de saúde, como a professora Ellen Chukmia, que vem nos trazer um tema muito interessante essa tarde, onde nós vamos aprender a conexão, né, de dois órgãos muito complexos, que é o nosso cérebro e o nosso intestino, não é? E nós vamos aprender hoje uma coisa muito maravilhosa, eu tenho certeza disso, e isso me lembra o que está escrito na palavra de Deus, né? Que diz que vós conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Não só a verdade que é o Cristo que nos liberta, não é espiritualmente, mas as verdades que fazem nós nos encontrarmos assim de uma maneira tão maravilhosa. E o conhecimento do fisiológico do nosso corpo, como ele funciona, da nossa mente, é isso que nos traz assim grandes entendimentos sobre como ter uma saúde melhor, como prevenir doenças, como essas verdades elas podem prevenir enfermidades crônicas, elas podem impedir tantos males que podem vir na nossa mente. E é isso que a professora Ellen vai nos trazer hoje. Ela tem a formação de enfermagem, ela começou, né, a sua formação como enfermeira, não é isso, professora Ellen? E ela também, agora, ela está dedicando parte da vida dela em estudar a naturopatia. Então, agora, ela está se tornando uma terapeuta ainda melhor, né? Agregando conhecimentos e para nos trazer salvação, para nos trazer verdades que nos trazem salvação. Nós somos muito gratos por isso, pelo seu tempo, muito obrigada por estar conosco, obrigada também ao departamento, né, que nos proporcionou isso, e é a hora de nós termos uma oração, não é isso, Tê? Vamos ter uma oração e nós iremos continuar com a nossa palestra de hoje. Seja muito bem-vindo. Então, vamos orar. Pai de amor que estás no céu, Senhor, estamos aqui na tua presença, queremos te agradecer por essa oportunidade. Esteja com cada um que está aqui, com os seus familiares, aonde eles estiveres, que também esteja recebendo as mesmas bênçãos. Dá-nos, Senhor, a sua paz e seu amor por Jesus. Amém. Eu não sei se eu já posso falar. Ok, então tudo bem, vamos lá. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, é um prazer enorme estar com vocês. Eu me chamo Ellen Chukmia, é um nome bem diferente, né? O meu pai é boliviano, por isso que eu tenho essa herança genética aí, uma índia misturada com brasileiro. Minha mãe é brasileira, pernambucana, cabocla, então deu essa mistura aí meio inusitada, mas graças a Deus o Senhor tem me ajudado. Bem, como foi muito bem falado, a minha formação, eu sou enfermeira, eu fiz a faculdade de enfermagem aqui, apesar de ter tentado o curso de medicina lá na Venezuela, mas não deu certo, e eu acabei voltando, e quando voltei, eu disse, bem, então vou ser enfermeira. E graças a Deus, fiz o vestibular, passei de cara, e cursei aqui mesmo em Recife, a faculdade de enfermagem, peguei a grade nova, inclusive na época, eu me lembro que eu cheguei a ter que parar a faculdade umas 2 vezes, por questões mesmo financeiras, você vê as dificuldades que nós temos, né? Eu venho de uma família pobre, né, muito simples, então eu tinha que trabalhar, eu já era técnica de enfermagem há alguns anos, então eu tinha que manter 2 plantões muitas vezes, entrava em cirurgias, que eu também era instrumentadora cirúrgica, e para poder dar conta aí das despesas da casa, e também poder realmente pagar a minha faculdade. Mas Deus nos abençoa. É interessante que eu acho que eu tenho uma das minhas palestras de saúde
uma das igrejas aqui em Recife, eu falei, gente, eu sonhava tanto com a minha faculdade, mas eu fiquei muito triste na época que eu estava cursando, porque eu não me conseguia me encontrar, me enquadrar em nenhuma das áreas, né? Enquanto as minhas amigas, minhas colegas, elas já sabiam, eu vou ser enfermeira obstetra, a outra, eu vou ser enfermeira cardiologista, porque da mesma forma na área da medicina, a enfermagem ela também se segue com especializações. Para você ter uma ideia, eu comecei a ficar desesperada, né? Porque eu fazia as áreas, as especializações, e não me encontrava em nenhuma delas. Eu fiz 8 especializações. Eu disse, meu Deus, eu não consigo me ver fazendo o resto da minha vida só isso. Eu não me enquadrava, eu comecei a ficar triste, né? Até que na minha última, né? Minha 8ª especialização foi na área que já tinha me chamado a atenção na época acadêmica, né, quando eu estava cursando os períodos, que foi na área de saúde mental. Então, eu amei. E na área de saúde mental eu amei, foi a única disciplina que eu tirei 10 geral. Fechei realmente, eu me lembro que a minha professora, excelente enfermeira, ela com 2 doutorados na área, e ela me chamou à parte, conversou comigo, ela disse, olha, você tem que ir para a parte acadêmica, você tem que se aprofundar na área de saúde mental. Eu sempre gostei de comportamento, sempre gostei de comportamento. Inclusive, quando eu terminei a faculdade de enfermagem, pensei em fazer a segunda faculdade de psicologia. Eu confesso que eu pensei, realmente, tamanho me chamar a atenção, mas aí ela me incentivou em me desenvolver na área de saúde mental. Trabalhar com o hospital psiquiatra, nos CAPSs, né? Que tem realmente essa parte de condução. Mas, compartilhando isso com as minhas amigas, né? Que era o meu oitavo, eu já estava correndo há muito tempo em círculos, né? E eu fui extremamente desmotivada. Não é estranho, né? Eu fui desmotivada, as minhas amigas, não, amiga, Ellen, não faça isso. Por favor. Eu disse, gente, por quê? Então, elas falam, olha, você é muito legal. Eu me lembro uma delas que disse assim, olha, você é a única crente que eu gosto. E eu disse, gente, por quê? Eu disse, olha, porque quem trabalha com isso, com o tempo também fica assim. E você não merece isso. Você é muito guerreira. No teu final terminar numa caixinha de medicamento em tarja preta, né? Então, eu fiquei muito chocada com o que as minhas amigas mais próximas ali da faculdade, né, hoje enfermeiras, me falaram e eu desisti. Eu desisti e voltei a estaca zero. Eu disse, pronto, agora eu vou procurar emprego, né? Mas eu realmente não sabia em que caminho eu deveria seguir, mas Deus já sabia todas as coisas. Então, eu comecei a estudar, e uma das minhas colegas, inclusive, de plantão, ela também estava terminando a faculdade, mas ela já era concursada, ela já tinha terminado a faculdade, e já era concursada. E eu passei também uma fase muito negra na minha vida. Eu acho que hoje eu vou falar um pouquinho com propriedade, porque eu também vivi essa parte emocional ruim. Eu tinha um relacionamento que acabou da forma mais trágica, então eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. E ela chegou para mim e falou assim, olha, Ellen, tu és bonita, você é inteligente, você terminou a faculdade recentemente, tinha meses que eu tinha terminado a faculdade. Você mete a cara nos estudos, vamos fazer concurso. Aí ela disse, olha, vai ter concurso aí para, acho que a primeira foi aeronáutica. E ela já era enfermeira da Marinha. Eu disse, tá uma área que eu nunca tinha pensado, trocar os meus saltos altos por uma bota. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, olha, eu não planejei, mas se o Senhor achar que isso é o melhor para mim, então que o Senhor sustente os meus joelhos, porque eu tenho uma lesão, inclusive até hoje no joelho, e eu vou tentar me ingressar no concurso público federal. Até porque eu queria muito, nessa época, ter um emprego bom, porque eu tinha problemas de saúde, eu tinha rinite crônica, e eu não tinha condições de ter um plano de saúde. E eu achava que ter um plano de saúde, ter toda a disponibilidade de tudo que eu tinha aprendido na faculdade, né? Hospital, clínica, laboratório, e ter este acesso seria a solução da minha busca, né?
e eu ficaria curada. Então, o Senhor, acho lá de cima, assim, filhinha, seu caminho vai ser longo, mas você vai aprender comigo. E, de fato, tenho aprendido muito com Deus. E o Senhor me deu a honra. Eu me formei no mês de março e no mês de outubro eu era concursada federal, enfermeira da Marinha. Então, foi uma bênção sem medidas. Eu fico até emocionada sempre que eu volto e lembro dessas bênçãos que o Senhor derramou sobre mim. E eu pude ingressar, viajei pela Marinha, morei um tempo fora, já comecei a me despregar de casa, né? Porque hoje eu sou bem desprendida. Então, o Senhor me fez caminhar em todos esses aspectos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe realmente uma relação íntima entre os intestinos, né? O tubo digestivo e a nossa mente. Logicamente, o Senhor nos deu o privilégio de fazermos escolhas, mas eu já me peguei pensando, Senhor, eu até preferia que eu não escolhesse nada, mas que o Senhor escolhesse por mim. Porque muitas vezes, por falta do nosso conhecimento, por falta da nossa experiência com Deus, nós escolhemos errado. Eu fiz muitas escolhas erradas no passado. Eu não segui, apesar de conhecer, ser adventista de berço, conhecer a mensagem de saúde, eu não era fiel a Deus na mensagem de saúde. Eu não seguia. E nasci numa relação, numa casa entre adventistas, meus pais eram adventistas, a minha alimentação era vegetariana, mas quando os meus pais se separaram, a minha mãe deixou de ser, e nós, né, pequenas, eu e minha irmã, nós também seguimos o mesmo caminho, não firmamos naquele compromisso que nós havíamos aprendido no primeiro amor, né? Então, eu já passei a fazer tudo aquilo que não deveria. Profissionais da área de saúde não vivem a saúde, eles não vendem aquilo que de fato eles vivem. Então, aprendi também muitas coisas erradas dentro de um hospital. Comi errado, da forma errada, no horário errado, não havia combinações, e tudo isso acarretou num conjunto de problemas. E não tem como o nosso organismo não ser afetado, não tem como o nosso cérebro, nossa mente não ficar embotada. O embotamento é algo que eu tenho sentido no meu coração, eu preciso falar e comunicar todas as experiências para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e para que Deus possa operar os milagres, né? Deus precisa operar os milagres na nossa vida. Eu digo nossa porque todos nós precisamos deste apoio psicoemocional, todos nós, né? Mas uma das causas mais importantes é a gente decidir ser fiel a Deus. Então, por isso que hoje eu decidi falar um pouco sobre esse tema, dando continuidade ao que o meu chefe deu, que foi excelente a palestra dele. Depois fiquei pensando, nossa, eu acho que era para ter falado até um outro tema, mas eu queria dar continuidade, sim, com a parte que eu posso contribuir. Bem, depois que eu me tornei terapeuta, enfermeira, né, eu me vi doente e Deus me deu a oportunidade da cura. Quando eu encontrei, eu estava muito mal, já estava na Marinha, já tinha um plano de saúde excelente, e isso não me trouxe cura. Eu estava cada vez pior. E eu encontrei um servo do Senhor, que foi um médico lá na Igreja Central de Natal, um querido, e ele me deu ali as respostas que eu tanto buscava, né? Seja vegetariana, volte à mensagem de saúde, busque, estude, viva essa mensagem de saúde, e você vai ficar boa. Eu não fiquei só boa, eu me sinto curada, porque eu tinha problemas de respiratórios todos os dias. Você sabe o que é ter? Todos os dias você acordar espirrando, corizando, ou completamente constipada, das vias respiratórias altas, ou, muitas vezes, gripes frequentes, meu sistema imunológico no chão. Então, eu já estava tomando medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, corticoide. Eu me lembro que eu comecei com 0,5 miligramas de prednisona, eu já estava tomando quase 30, 25, 20 dia. E os meus médicos queridos, eu sei que eles são muito queridos, que eles traziam tudo que tinha de novidade lá na Marinha para mim, para me ajudar. E eles disseram, olha, a gente vai ter que aumentar a dose. Eu disse, não faz isso. Olha meu corpo, eu tô ficando estranha.
já tinha ganhado peso, estava inflamada, estava inchada, fazendo retenções de líquido, e a gente que é da área de saúde sabe exatamente os efeitos, alívio dos sintomas, mas a gente conhece bem as reações colaterais, e eu sabia que se eu continuasse naquela situação, eu iria desenvolver outras patologias de base na qual eu não tinha, mas que eram consequência dos medicamentos, do tratamento em si, por ser agressivo. Por isso que eu acho importante ser falado essa questão dos intestinos e da mente. Então, Deus me deu essa grande luz, eu já estava angustiada, Senhor, me ajude. E o Senhor me deu essa grande prova, e eu voltei, eu busquei, eu vivi, eu fiz os detox da vida, e eu já estava me sentindo bem, leve, eliminei 20 quilos, eu não podia ficar pesada, porque eu era uma militar, e eu tinha avaliação física, né? E isso realmente ia me impedir a questão da patente. Então, se eu tivesse notas baixas, isso atrasaria quando eu tivesse que mudar de uma patente para outra. Mas Deus tinha outros planos para mim. Então, quando eu me vi bem, eu disse, eu queria gritar para o mundo o que tinha acontecido comigo e o que eu podia ajudar outras pessoas. Nessa época, eu já era coordenadora do Corpo de Saúde de Recife. Eu nem me lembro como foi que isso aconteceu, porque eu cheguei como voluntária. Eu estava com tanta sede ao pote, eu estava tão feliz com o que estava acontecendo comigo, que aos domingos, quando eu estava folgando, ok, mas quando eu não folgava, que eu estava presa no sábado, eu trocava pelo domingo. Então, para eu estar livre no domingo, eu pagava plantão para estar no corpo de saúde, gratuitamente, voluntariamente, ajudando as pessoas e dando essas informações. Tamanha era a minha gratidão a Deus. E o Senhor, na sua misericórdia, me viu e me honrou. Então, ele me chamou para o ministério. Não foi fácil, irmãos. Não foi. Os meus amigos que entraram comigo naquela época, o que eu conheci na Marinha, falaram, você é louca, você vai pedir baixa. Nos tempos de hoje, um emprego público federal, todo mundo quer a sua vaga. Eu disse, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente. E eu estava muito angustiada, que eu nem tinha certeza se era isso. Mas eu tinha a certeza de que era a voz do Senhor me chamando. Então, eu tomei coragem, uma amiga muito querida no meu coração, me ouviu, me atendeu o meu clamor a Deus, ligou para mim no momento certo, eu tomei a decisão e pude passar essa informação para os meus superiores e saí. E agora, quando eu saí, me vi sozinha, né? Eu estou tentando falar da forma mais rápida possível. Então, quando eu me vi sozinha, eu disse, agora estou na mão de Deus. E para sobrevivência, eu comecei a começar do zero. Gente, eu não sabia cozinhar. Quem disser que enfermeiro e médico sabe cozinhar trabalhando, dando plantão de um hospital para outro, é mentira. Além de não saber cozinhar, come errado, come fast food, come tudo que não deve, né? Em horários errados. Eu comia de madrugada, porque dá muita fome para quem dá plantão noturno. Eu não respeitava o descanso, o sono, tudo aquilo. Eu não tinha mais tempo para praticar atividade física. Quando fazia sonolenta. Então, Deus teve que restaurar todo o meu ser, o meu corpo, e Ele também cuidou da minha mente. Foi quando eu conheci a doutora Aurenice, que hoje foi minha professora, hoje é minha colega, trabalhamos juntas, ela faz parte agora de um grupo que eu montei para atender os meus clientes, e eu conheci também essa parte emocional, e foi para mim libertador, entender muitas coisas, o contexto onde eu me encontrava, quem era meu pai, quem era minha mãe, quem era eu, né? Ali nesse contexto da vida, e o Senhor realmente tem me guiado. Então, resumidamente, essa é a minha história. Eu sempre tenho muito prazer de contar, porque essa também pode ser a sua história. Então, eu resolvi falar sobre onde tudo começou. Eu preciso só fazer uma pergunta aqui para os administradores, porque nós temos um testemunho, não sei se vai falar agora ou no final, que é uma das minhas clientes queridas, que mora aí em Londres. Terezinha, eu não te escuto. Pode ser agora, é a Nilce que vai falar. Pronto, antes de eu entrar com o PowerPoint. Nilce, seja muito bem-vinda, querida. Antes de falar nessa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, dizer a vocês que isso não estava para eu falar, mas fazendo a meditação desta manhã, tem um parágrafo aqui que eu quero ler, para que vocês entendam mais sobre isso.
17. Só um pouquinho. Depois de havermos feito nossas preces, devemos, tanto quanto possível, atendê-las nós mesmos e não esperar que Deus faça por nós o que nós mesmos podemos fazer. O auxílio divino tem que ser combinado com esforço, aspiração e energia humanos. Não podemos ser sustentados pelas orações de outras pessoas, quando nós mesmos negligenciamos a oração, pois Deus não fez essa provisão para nós. Nem mesmo o poder divino pode levar para o céu alguém que não esteja disposto a empregar esforços em seu próprio favor. Isso eu achei muito importante para falar nesta tarde. Às vezes a gente pensa que é milagre que acontece. Deus nos deu essa luz desde o início, mas como cristãos nós sabemos que o meu povo perece por falta de conhecimento. Já por muito tempo eu sou vegetariana, optei por, ouvindo alguns vídeos de um grande médico do Brasil, que óleo de coco fazia bem, e que o ovo também não tinha colesterol e que podia comer. Em síntese, não vou entrar em um caso mais profundo. Eu só sei que eu tinha uma infecção urinária que ela repetia sempre. Tomava antibiótico e ela voltava de novo. Era uma coisa assim muito terrível. Viajei para a casa da minha filha na América, sofri muito lá, e isso estava afetando até o intestino tudo. Quando foi em setembro deste ano, eu comecei a passar mal com essa infecção. Foi tão terrível que a minha febre não abaixava e muita dor de cabeça. Em suma, a ambulância me pegou aqui, fui para o hospital, fiquei 2 dias lá, e só não fiquei mais porque era pandemia, e eu tive que voltar ao hospital durante 7 dias, tomar uma antibiótico para que essa infecção fosse, mas eu tinha certeza que logo ela voltaria. A Terezinha, sabendo disso, ela viu um vídeo e falou: Nilce, tem um vídeo aqui que acho que vai ser bom para você. Tem uma moça lá no Brasil que ela pode resolver o teu problema. Eu falei: será? Assim meio acerto, mas eu vi esse vídeo dela e peguei o telefone dela mesmo nesse vídeo e liguei. Ela ligou, acho que 15 minutos depois ela estava me ligando. Aí, e outros probleminhas mais que estavam lá. E eu sempre tive muita saúde. Gostava de fazer exercício, mas estava fazendo errado, correndo igual louca. E isso estava me acabando com meus pés, que eu não estava conseguindo nem andar mais e achava que eram outros problemas também. Aí ela: Nilce, então vamos começar esse tratamento. Eu vou dizer para vocês que nós temos que fazer a nossa parte, porque se você não fizer, você não é milagre que acontece. Eu acredito que Deus colocou essa equipe para nos instruir, mas você tem que fazer a sua parte se você quer melhorar. Outra coisa que aconteceu lá nesse hospital, quando eu estive internada, eu estava com uma dor muito grande aqui embaixo da minha barriga e foi detectado um cisto. E outra coisa mais, foi muito difícil, eu estava com infecção na bexiga, com infecção no intestino e no rim. Vocês imaginam a minha situação. Por isso que a febre não passava. Eu estava assim, toda tomada. Eu estava quase mesmo para chegar lá do outro lado. Estava muito mal. E sempre tive uma grande saúde, mas é uma complicação muito grande. Aí ela falou: Nilce, então vamos começar. Vamos começar, vamos tentar, porque nós temos que matar essa bactéria, que ela vai e volta. E isso não é muito bom para você. Se você conseguir matar, ela não volta mais. E tem todos os cuidados que você tem também. Não é fácil, você tem que entrar em um tratamento muito rigoroso, você vai passar fome, você vai perder peso, mas, gente, vale a pena, foi muito bom para mim. Esse cisto, ela falou: olha, a gente vai fazer ele se diluir, e eu teria que ir para o Brasil fazer uma cirurgia, porque os médicos viram que não é nada perigoso. Eu pensei: doutor, tem certeza que não é câncer? Não, mas doía muito, quando eu ia caminhar, doía. Eu só sei de uma coisa, que hoje eu não sinto mais, não fiz outros testes, mas eu não sinto mais esse cisto, não sinto mais o problema da bexiga, estou muito bem, e umas coisinhas mais que eu tinha também, graças a Deus, me sinto bem. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: ninguém faz milagre. Deus inspira essa equipe para tentar ajudar você. Mas se você não fizer a sua parte, gente, você não vai ficar bem, não. Tem muita coisa que você vai ter que deixar
Porque não adianta você ficar, não, eu vou parar com isso porque eu estou doente, depois começar de novo. Você não vai começar, você vai ter que fazer uma mudança, você vai ter que se converter. E eu acredito que essa vai ser a última mensagem que nós temos, a cura pela nossa alimentação, e nós podemos falar muito de Deus, porque não é nada novo o que ela vai dizer para você, porque está lá no Espírito de Profecia. Só que a gente passa por alto, não percebe nada, a nossa alimentação tudo errado, tudo feito pelas coxas, mesmo sendo vegetariano. Então, o que eu tinha que dizer para vocês é isso. Não é milagre, mas acontece, porque aconteceu na minha vida. Eu estou muito feliz e muito grata a você. Então, era isso que eu tinha a dizer. E quem quiser saber mais, é só falar com ela, porque eu não sei o que aconteceu. Só que você vai sofrer, você vai passar muita fome, mas para quê? Você vai se acostumar, não precisa comer muito. Come o que presta, o que é bom, não é? Não adianta, eu não como carne, não é só isso não, gente, é muita coisa. Tem muita coisa aí. Tá? Eu aprendi e vou ter que levar isso pela minha vida, porque eu estou muito feliz. Meu marido sabe que eu estava lá embaixo. E sempre tive muita saúde. Só que de um ano para cá, meu Deus, eu fiquei muito mal. Eu acho que foi questão também de psicológico, de questão dessa pandemia. Fiquei 3 meses no Brasil sem poder voltar, e já também não estava muito bem. Então, aconteceu assim de forma, gente, que sem mentira nenhuma. Eu não iria viver muito tempo. Eu estava muito mal. Eu sei como eu estava. Para vocês. Pode continuar. Nilce, muito obrigada. Realmente, gente, eu peguei o caso da Nilce, ela me contou todo esse contexto. Eu me lembro que no início ela me relatou, ela parecia realmente fazer tudo certinho, né? Mas tinha algumas coisas que ela acreditava, porque alguém ensinou que era bom, mas não era, né? E isso realmente é muito importante. Eu gosto muito do acompanhamento individual. A gente sabe que nós temos os 8 remédios naturais, né, que o Senhor usa, mas esses 8 remédios devem ser ministrados de forma individual, porque as pessoas são diferentes, seus casos são diferentes, e o seu organismo, mesmo se fosse a mesma patologia, ele se comporta também de forma diferente. Cada um tem sua história, né? Cada um tem o seu enredo, aonde ele foi colocado socialmente, psicologicamente, e tudo isso influencia como um contexto final, então tem que ser observado. Eu tive o imenso prazer, eu disse a ela, olha, é um prazer Deus me colocar para te ajudar nessa empreitada. Na verdade, eu acompanhei ela tanto como terapeuta natural, como naturopata em medicina natural, e na parte emocional também, porque sou psicanalista. Bem, essa parte emocional, vocês lembram no passado que eu decidi me especializar dentro da área de saúde mental? E eu havia abandonado por conselho das minhas amigas? Então, quando eu me tornei naturopata, depois que eu saí da Marinha, me coloquei nas mãos de Deus, e eu disse, Senhor, agora eu vou trabalhar para ti, porque tudo que eu tinha na Marinha eu investi na área. Eu fiz vários cursos dentro da área da naturopatia, cursos de culinária natural, culinária vegetariana, culinária vegana. Eu fiz cursos até com a Adventista da Reforma, né? E eu saí buscando com mormons, tinha alguns grupos lá que ensinavam. Então, aprendi tudo e retei aquilo que é bom. Então, eu pude reter aquilo que é bom. Tudo dentro de um princípio, né, na qual o Senhor nos deixou, e somos nós que negligenciamos, a verdade é essa, eu negligenciei, e agora o Senhor estava me dando a oportunidade de voltar a Ele e ser o mais obediente. Nilce, muito obrigada pelas suas palavras, foi realmente muito bom o momento que nós passamos juntos, foi muito aprendizado, porque por mais que a gente diz que sabe, mas Jesus nos inspira, viu? Como terapeuta, eu sinto o Senhor me inspirando, me colocando um olhar diferenciado, eu conseguindo ver, enxergar coisas além, né? E só o Espírito Santo faz essas coisas, viu? Só o Espírito Santo. Certamente a gente é treinado, né?
como profissional da área de saúde, como saúde mental, a gente é treinado a ter um olhar diferenciado. Mas o Espírito Santo dá sempre olha aquele detalhe, veja aí o pezinho dela, vamos lá, talvez não é um calçado, ela ficou impressionada quando a gente fez essas pequenas mudanças, né? Que às vezes faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu estava conversando ainda há pouco tempo, antes de abrir, com uma das minhas clientes da Alemanha, pertinho aí de vocês, e ela me questionando alguns sintomas, e eu falei, olha, você está fazendo o exercício nos olhos? Ela, não sabia, então vamos fazer uma ginástica nos olhos, não precisa nem de um chazinho, isso, eu acredito que a gente resolve isso sem nada. E agora ela estava me agradecendo que não sente mais nada, e a ginástica oftálmica resolveu os problemas. Então, assim, é um olhar que o terapeuta, devidamente treinado, capacitado, e que tem o temor de Deus, ele consegue enxergar e resolver isso da melhor forma possível, porque Jesus era simples, né? Então, por isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Sem mais delongas, que eu sei que o tempo é curto, e eu sou falante, eu gostaria da gente aproveitar o máximo de tempo. Vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje. Deixa eu falar só um pouquinho. Sim. Só uma coisinha. Olha, por favor, não estou tirando os seus méritos de forma nenhuma, tá bom? Por favor. Não, à vontade. Outra coisa que eu quero falar para você, que eu deveria ter falado, que é muito importante, que pela medicina natural, a pressão alta não tem cura. Eu sempre tive pressão baixa, e com esses problemas todos também eu falei da pressão alta, que eu peguei 2 caixas de remédio, que a médica falou, não, você vai levar, porque você fez uma doença aí, você vai ter que tomar esse remédio para a vida. E desde que eu comecei com a Ellen, eu deixei também, né? Isso foi há pouco tempo também, deixei, não estou tomando de jeito nenhum, está bem controlada, e estou com as caixas, aí ela vai me chamar, porque ela tem que tomar, e ela falou, Nilce, vai acontecer que ela vai subir. Ela me deu também o que eu devia fazer quando ela subisse, e realmente abaixa em 20 minutos a pressão está lá embaixo. Então, eu estou feliz, estou tentando agora, está sendo esse o meu novo desafio, é não usar nada, eu não quero ser dependente de remédio nenhum pela minha vida, pelo resto da minha vida. Então, está sendo muito bom, está sendo uma luta. Então, tem maçã, meu Deus, maçã, quase eu morro de comer maçã, parece que eu estou aguentando mais. Então, é isso, meu marido também entrou nessa história da maçã, e nós estamos na luta aqui, mas está sendo muito bom. É bom quando eu olho aqui, meço aqui, está lá embaixo a pressão, amém. Então, eu acredito que em 2 meses não vou precisar mais. Estou muito feliz também. Amém. Amém. Muito obrigada, Nilce. Olhe que a Nilce é uma cliente exigente, viu? Ela vem, mas isso, mas é aquilo, mas eu acho muito legal, porque eu gosto muito quando o meu cliente, ele não só tem a dúvida, mas ele quer aprender, né? E isso é um dos meus desejos, tornar os multiplicadores. Tanto que aqui, nesse momento, eu tenho alguns alunos nossos, né? Inclusive a Terezinha é nossa aluna do nosso curso de terapeuta em medicina natural, e é um prazer imenso. Hoje eu estava conversando rapidamente com ela, amiga, você já pagou minha matéria? E aí, o que você achou? Gostou? Achou prático? Eu quero ouvir, porque eu preciso realmente passar, para que a gente forme um grande exército, né? Imagine se a gente formar um grande exército e a gente concluir essa mensagem de saúde e levar saúde e salvação para muitas pessoas que estão aí afora, né? Como um dia, né, a Nilce também foi enganada, e muitos hoje em dia estão enganados, e deixarem de ser dependentes tanto dos medicamentos como das práticas tradicionais, e viver uma vida saudável, que o Senhor nos deu um corpo puro, um corpo livre de todas as enfermidades, pelo menos em sua maioria, né? E isso é algo importante que eu gostaria de abordar hoje. Então, nós vamos agora para a nossa palestra, falando sobre o intestino, o detox do intestino e da mente. Bem, existe uma íntima relação entre a parte digestória com a mente. Eu nunca pensei que eu precisasse de análise, de acompanhamento na saúde mental, mas eu me via triste. E quando eu encontrei uma profissional maravilhosa, cristã, adventista, eu pude enxergar e ela me ajudou muito e eu me vi bem. Então, eu vi necessidades também dos meus clientes.
Eu vi que eles precisavam ser ajudados, porque eu não conseguia evoluir bem nos meus tratamentos sem ter esse olhar diferenciado. Eu tinha apenas uma base, né, que foi dada na faculdade, então, mas eu realmente senti o desejo de me aprofundar. Então, tinha muito medo, né, que fiz essa escolha errada. E eu pedi ao Senhor que me iluminasse. Senhor, que caminho eu devo seguir para que eu possa fazer um curso de saúde mental? E o Senhor me colocou de presente essa pessoa extraordinária, a doutora Orenice, muito obrigada, Azevedo. Ela fez toda a diferença na minha vida e tem me ajudado com os meus clientes, e me tornei aluna dela. Hoje nós somos colegas, trabalhamos juntas. Então, eu agradeço imensamente por isso. E esse olhar diferenciado me ajuda muito com os meus clientes a enfrentar todas essas mudanças, como a Nilce disse, não é fácil, porque são muitas decisões a tomar, né? Ser fiel a Deus e as nossas lutas pessoais na mudança do nosso estilo de vida. Então, essa parte mental realmente é diferenciada. E por que existe essa relação? Então, eu coloquei aqui o detox do intestino e da mente, os órgãos reguladores das emoções. Como assim, Ellen? Reguladores das emoções? Sim. Nós vamos entender por quê. Eu dividi o nosso tema em 4 subtítulos, né? Hoje nós vamos falar sobre a dietoterapia orgânica do intestino, né? E a segunda parte é como aplicar essa dietoterapia num detox dentro dessa proposta. Então, sem mais, eu não sei se eu estou errada, não estou conseguindo passar. Não sei se alguém pode me ajudar. Opa, foi. Isso. Eu gostaria de conversar com vocês aonde tudo começou. Então, onde tudo começou, Ellen? Que abordagem você está tentando nos trazer? Tudo começou desde o momento da nossa fecundação. Então, essa dieta orgânica do intestino foi muito bem abordada, da parte fisiológica, do seu funcionamento, mas eu queria falar um pouquinho para vocês que tudo começou desde quando fomos gerados através do ventre das nossas mães. As mães, quando que estiveram grávidas ou que estão grávidas hoje, elas devem ter uma preocupação e alguns cuidados diferenciados, alguns cuidados especiais quanto à formação e o desenvolvimento do cérebro da criança. Por quê? Porque intestino e cérebro são coisas que estão muito íntimas. Eu não sei quantos ao que não sabe, talvez, mas nós temos uma quantidade exacerbada de neurônios no intestino, como nós temos uma boa quantidade de neurônios no cérebro. O cérebro, para o seu bom funcionamento, ele precisa de algumas substâncias específicas, para que eles possam se desenvolver bem. Né? Alguns elementos, como o zinco, né? Como o cálcio em si, para seu movimento. Existe uma parte elétrica, que ela recebe as vibrações pela baía de mielina, especificamente. Então, para isso, ela é necessário realmente de algumas substâncias químicas que ocorram no nosso organismo. O que tem acontecido é que, desde o início, isso pode ser afetado até mesmo na forma embrionária. Significa o quê? A gestante, ela apresenta um risco elevado na ingestão, eu botei gestão, né? Na ingestão de carnes. Quando digo aqui carnes, eu estou falando de forma geral. E o que pode acontecer? Muitas vezes a gestante, ela tem o cuidado, eu estou gestante, agora eu vou comer mais saudável. Mas muitas vezes para ela o mais saudável, por exemplo, como foi falado, é um óleo de coco, né? Às vezes o mais saudável é um peixe. Se você pega uma classificação entre boi, frango e peixe, você classifica como, na sua forma geral, né, como a população geral, como peixe e frango sendo uma carne mais saudável do que o próprio boi. Então, eu estou trazendo aqui alguns pontos muito relevantes, dizendo que não.
ambas as carnes, todas elas têm suas consequências, e elas não só trazem consequências intestinais, como consequências emocionais no cérebro, nas suas conexões químicas, e elas podem, sim, sofrer influências. Muitas vezes ela não é propriamente responsável, mas ela recebe essas influências de forma propriamente dita. Então, eu coloquei aqui, quais são essas influências? O que pode gerar se essa gestante ela não observa bem esses pontos que eu estou tentando colocar aqui para vocês? Pode provocar uma leucemia linfoblástica, uma toxoplasmose congênita, tumores cerebrais. É interessante que, em toda a minha experiência como naturopata, como na área da medicina natural, eu nunca recebi tantos casos de tumores cerebrais como eu tenho recebido do final do ano passado para este ano. E Deus tem colocado cada vez mais casos muito críticos, casos graves, para que coloque sobre as minhas mãos os seus cuidados. E eu fico me questionando e buscando, e pedindo que o Espírito Santo possa me mostrar aonde foi o começo, aonde foi o erro. Então, Deus me leva novamente para o conhecimento. Então, formando essa conjunção de alimentos de origem animal, leite, queijo, nós temos aí também uma soma muito exacerbada de açúcar. Açúcar tem um efeito deletério no organismo. Açúcar tem um efeito deletério no intestino e também na mente, no cérebro, propriamente dito. O cérebro não pode viver sem açúcar. Isso é verdade, né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, sem a glicose, o cérebro perece, né? Mas o excesso de glicose, ele também pode perecer, e ele sofre muito com essas causas que foram trazidas, né, pelo excesso de açúcar. E muitas vezes esse excesso de açúcar ele aparece de forma muito discreta, quase que invisível. Você pega, por exemplo, uma fatia de bolo, você não percebe que a farinha transforma em açúcar, né? O próprio açúcar que está ali também é uma glicose, né? Ele vai fazer um valor diferenciado no índice glicêmico, aí tem um recheio, mais açúcar, e para você completar esse grupo perfeito para uma doença, né? Muitas vezes de origem emocional e mental, aí você joga o refrigerante, que é uma substância líquida altamente, com índices glicêmicos altíssimos. Ah, Ellen, mas o meu refrigerante, ele não tem açúcar, ele é diet light, né? Eu acho que late mesmo, chega a morder. Porque até mesmo o efeito do próprio adoçante, ele é tão letal quanto o próprio açúcar. E, às vezes, eu chego a dizer ao meu cliente que tem costume e passa muitos anos utilizando o adoçante, eu disse, olha, eu até prefiro que você utilize o açúcar da forma mais natural do que o adoçante, de tão ruim que é esse consumo do adoçante. Mas eu não vou me aprofundar nesta área, porque praticamente eu tenho uma palestra só sobre esse tema. Eu quero continuar nessa parte dos intestinos e da parte do cérebro. Então, o primeiro alimento, então, nós falamos tudo agora sobre a criança, né? Sobre a mãe, perdão, sobre a mãe e esses excessos. Aí você diz, bem, a Ellen me falou da carne do boi, que não é bom, o frango, está cheio de hormônio? Sim, está cheio de hormônio. Mas não é um problema grande dele do hormônio, mas ele também está cheio de antibióticos, que são medicamentos que não foram preparados para o organismo humano, e sim para o organismo animal. E que ele tem um comportamento ruim para o animal e muito pior para o organismo humano. E para uma mulher gestante que está gerando um novo ser, ele também tem as suas consequências, e elas podem ser consequências que podem trazer sérios problemas de saúde para essa criança que está sendo gerada. O peixe, né? Nós temos um alto índice hoje, né, de mercúrio dentro dos peixes, né? Qualquer peixe,
não existe uma classificação. Outro dia, uma cliente minha perguntou, mas qual o peixe que tem menos mercúrio mais? Eu disse, olha, só se algum não for criado dentro da água, né, dos rios, dos mares, porque está tudo contaminado. Então, realmente é muito difícil. E se você chegar a questionar, mas os alimentos, as frutas e verduras também estão cheias de agrotóxicos, mas o teu organismo está mais preparado para lidar com os agrotóxicos do que com essas substâncias tóxicas, que tem sido colocado dentro dos alimentos de origem animal, e fora as suas agressões naturais que este alimento tem dentro do organismo. Então, por isso que eu vim falar para vocês a origem, aonde começou. Então, depois de uma gestante ter todos esses cuidados, aí vem a criança, né, com sua formação, e vem o primeiro alimento. O primeiro alimento complementar da criança, com a inclusão de... Não sei se eu consigo fechar isso aqui ou afastar um pouco, está bem em cima do meu PowerPoint. Então, vem a criança com a inclusão de alimento de origem animal, né? Provocando ali todas as alterações. Você imagine um carro novo, né? Eu gosto muito desse exemplo. Você tem um carro novo, você não vai colocar um óleo de péssima qualidade. Você não vai colocar numa bomba de gasolina, em que a gasolina pode ser alterada ou ela está alterada. E muitas vezes, quando você recebe uma criança, você vem como um carro novo. E você não pode colocar um combustível que possa estar duvidoso. Então, todo este cuidado ele tem que ser iniciado desde a gestação e o nascimento da criança. Então, o alimento de origem animal, colocado na dieta da mãe, colocado na dieta da criança, vai tornar essa digestão difícil, porque organicamente nós fomos criados por Deus para sermos vegetarianos, porque está assim em Gênesis capítulo 1, versículo 29, qual é a dieta que o Senhor planejou para cada um de nós. Sabemos que veio o pecado, ele abriu mão de algumas coisas, ele acrescentou legumes e algumas verduras, porque ele sabia que nós iríamos passar por algumas dificuldades, mas a nossa origem, ela é realmente vegetal. Então, torna essa digestão difícil. E aquele organismo, aquele carro novo, aquele bebê, né, que deveria receber um óleo, um lubrificante de extrema qualidade, específica para ela, começa a receber algo que não é bom, que está danificando ou tornando o seu processo mecânico com muito mais dificuldade. E esse processo mecânico, biológico, ele vai funcionar porque é pela sobrevivência. E o organismo passa a ter um comportamento mecânico de sobrevivência e não de uma fluidez, de uma forma boa, na qual ela possa trazer bons resultados. Aí vem a gordura inadequada, né? Para aqueles que não sabem, o leite materno, né, ele é o alimento ideal para uma criança. Tudo que uma criança precisa está contido no leite materno. Às vezes é estranho você dizer assim, mas não é uma proteína? Sim, é uma proteína. O leite materno da mãe também tem proteína. O próprio frutas e verduras contém proteína de origem vegetal, tornando esse leite materno de maior qualidade. Quando ela faz uso de alimentos de origem animal, colocando uma proteína animal, essa gordura que poderia ser boa, passado para o bebê, torna-se uma gordura ruim para o bebê. E ele começa a receber algo que não será positivo ao longo de sua vida. Então, essa gordura inadequada passa a fazer parte e entra em contato com aquele organismo que acabou de ser montado pelo Criador, criado pelo Criador. Aí vem a escassez. Então, aquele alimento já foi tirado grande parte dos seus nutrientes, porque quem fez o primeiro bom aproveitamento foi o animal. Então, o animal, quando come, ele aproveita 90%, e ele só deixa, através de suas carnes, né,
através do seu produto final, como o leite da vaca, 10% daquilo que foi aproveitado na sua dieta original. E são níveis que são abaixo daquilo que um bebê precisa. Então, já vem uma quantidade de ferro diminuída. Aí você diz, mas contém ferro? Contém, mas os vegetarianos também têm um déficit de ferro. É verdade. Mas existem alguns alimentos que podem ajudar a fazer um aporte de ferro também de origem vegetal. E a gente tem, todos aqueles que têm um bom acompanhamento com um profissional da área de saúde, seja ele terapeuta, não vai faltar ferro, nem para a mãe e nem para a criança. E vai prevenir muitas doenças provenientes dos intestinos e subsequentes da questão cerebral, né? Cerebral, emocional e todo esse conjunto. Esses excessos, por exemplo, o leite da vaca, ele contém a quantidade de cálcio para o bezerro, que tem uma estrutura óssea completamente diferente da estrutura óssea do homem. Então, são excessos que vai trazer para um ser que acabou de nascer. E aonde é que esse organismo vai depositar esse cálcio se são sobras? Então, isso vai sendo colocado dentro do organismo do bebê e vai trazendo sobrecarga renal. E a gente acaba colocando aí, dentro de uma criança que está iniciando a vida, uma probabilidade ruim, né, de ter problemas renais. Próxima parte muito importante, tão quanto, é manter a boa saúde intestinal para estes bebês. Então, qual é a alimentação adequada para os bebês? O leite materno. A gente sabe, profissionais da área de saúde, eu também tenho uma área de obstetrícia, que existe também algumas distorcias que podem acontecer com a mãe e com o bebê. Mas, olha, em sua maioria, não são muito grandes, não são um grande número, a menor número, a minoria, né, que abre alguma exceção. Mas tem muitas questões trazidas de família, em que, às vezes, a mãe orientou, a avó orientou, a sogra orientou, a vizinha orientou que é melhor porque criou seus filhos, estão vivos, né? E hoje eu estou aqui para quebrar alguns paradigmas. Então, o plano original do Senhor é o leite materno para o bebê, para a criança. E eu trouxe aqui como funciona esse plano, para ficar bem prático aí para vocês que são mães, ou aquelas que desejem ser mãe, ou aquelas que já são e já têm seus filhos crescidos, e que possam ser vós com um pouco mais de luz, né? Um conhecimento a mais para trazer mais bênção para a vida da sua família, né? Para que isso possa ser replicado, mas sendo de forma mais positiva. Então, nós sabemos que o desmame do leite materno, ele tem que ser gradual, e ele tem que ocorrer no decorrer dos 2 anos. Não seria positivo ser interrompido antes deste período. Então, eu coloquei aqui facilmente como seria este plano. Então, 0 dias de nascido a 6 meses, a amamentação exclusiva do leite materno. Sabemos que existem algumas distorcias, sim, mas cada caso deve ser avaliado de forma individual, certo? Então, não existe uma receitinha de bolo. Então, a gente pode avaliar um caso em específico, mas, em geral, é o leite materno, sim, o leite, a forma mais adequada e a única fonte segura em que o bebê possa receber nutrientes para o seu bom desenvolvimento físico e mental. E quando eu coloco o físico, eu também estou colocando todo o tubo digestivo e também estou colocando os intestinos, né? Propriamente dito. Bom, de 6 meses aos 24 meses, aí nós já temos a alimentação prolongada, que é o leite materno,
mas a gente já vai colocando um tempo maior e já vai colocando a alimentação complementar. E que essa alimentação complementar seja o primeiro contato. Quando eu me tornei terapeuta, eu já era enfermeira há alguns anos, né? Então, eu sempre observei e tento somar os dois conhecimentos. E eu percebia, e eu acompanhava algumas amigas, né, que iam para o hall de berço, né, junto com as outras crianças pequenininhas, e eu começava a observar o momentinho do lanche, né? Então, a criança, ela precisa ter o contato com a fruta, ela precisa sentir o cheiro, porque muitas das suas identificações não é apenas o visual, mas o cheiro. Quando a criança nasce, ela não reconhece a mãe porque ela estava dentro do útero. Ela não sabe como é a mãe, a cor dos olhos, os seus cabelos, o formato do seu rosto, mas tem duas características que faz identificar o bebê com a mãe. Primeiro é o batimento cardíaco, porque era algo muito próximo a ela. Então, ela reconhece o batimento cardíaco. E o segundo reconhecimento é o cheiro. Então, eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de ver um parto, ou acompanhar um parto, ou viver essa experiência do próprio parto, né? E ver que quando a criança nasce, né, nasce e chora, porque realmente entra o ar nos pulmões, abrindo tudo, rasgando tudo, isso é dor, é frio, é luz em cima dele, ele chega a palpitar os olhos. Então, ele tem os dois reconhecimentos. A frequência cardíaca da mãe, quando se tira o bebê e coloca perto da mãe. E o segundo é o cheiro dela. E o bebê, sem a gente devidamente apresentar os nomes, né? Bebê, essa aqui é sua mãe Maria. Mãe Maria, esse aqui é seu bebê. Sem precisar dessas apresentações, o bebê reconhece a frequência cardíaca da mãe e o cheiro. Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. E esse reconhecimento, ela percebe, né? Ela percebe. E muitas vezes, alguns trabalhos eu tenho acompanhado na época acadêmica, que até mesmo o som, né? Alguns bebês conseguem também reconhecer. Por exemplo, existe uma técnica que é a mãe canguru e tem o pai canguru, em que alguns bebês que estejam agitados dentro de uma enfermaria, de uma UTI NEL, eles também ficam calmos com o pai. Quando é aquele pai que fala quando a criança ainda está no ventre da sua mãe, ela reconhece o som, o tom da voz do pai. Isso é algo fantástico, e eu não posso deixar isso desapercebido. Por quê? Porque ali está fazendo as conexões neurais, é a formação neural. Então, ali está provado que o Senhor Deus está formando aquele cérebro da sua forma mais perfeita, né? E eu não posso deixar passar. Seguindo, então, após os 24 meses de alimentação, desde o leite materno e a complementar, seja ela vegetariana, vegetal, então, ela está pronta fisiologicamente para comer e se identificar como família. E agora eu gostaria de falar como psicanalista. Voltando ao exemplo que eu vi na salinha das mães, né, da igreja, eu vi que faltava a apresentação também, né? Então, essa criança ainda utiliza essas técnicas de visualizar, de ouvir e do cheiro, o tato, é muito importante para a criança. Então, você, quando ofertar, muitas vezes a gente tende a, mecanicamente, porque é inconsciente, gente, eu sei disso que é inconsciente, pega uma colher e apresenta a criança. Apresente o fruto à criança. Eu lembro uma vez que, por ser uma amiga mais próxima, né, eu vi ela cometendo isto. Ela pegou uma banana, amassou a banana toda, pegou uma colher de plástico e ofertando para a criança. As primeiras garfadas, né, as primeiras colheradas. Eu me lembro que a criança, olha, ela fugia daquele negócio, né? E a gente diz, é exatamente o contrário da natureza,
que quando uma criança nasce e ela está com fome, ela identificou a mãe, sabe, a primeira coisa que ela faz é buscar o peito. Ela não foge. Por quê? Porque aquela colher de plástico não se assemelha a um peito, né? Então, eu falei para minha amiga, olha, em vez de você amassar, dê a banana. Não, amiga, é muito bebezinho, né? E a gente até entende os cuidados de uma mãe, principalmente quando uma primípara, né? Que é uma mãe de primeira viagem. Então, você pega aquilo ali e deixa a criança identificar. Pode até brincar um pouquinho. Ela precisa tocar, né? Ela precisa cheirar, sentir. Ela precisa morder. Tudo bem, uma criança não tem dentes, mas esse contato de mordedura, existe algumas enzimas que ficam na boca, que nós temos adultos e a criança tem nesta fase de forma muito ativa, que eles são os identificadores, né? Eles são os identificadores, já agora eles estão prontos para identificar aquilo que é a comida, que não será o leite materno de sempre, de todo dia. E a gente acaba quebrando esse processo digestivo natural, ofertando através da colher e ofertando o alimento onde a criança deveria entrar em contato com essas enzimas, morder, mastigar, sentir, entrar em contato com as enzimas e a fruta e o alimento para, a partir dali, iniciar um processo digestivo. A comida já vem processada, amassada. Aquilo que deveria ser da fase oral da criança acaba sendo de um produto, de uma colher, de um plástico, de um prato. Veja como são muito sutil algumas mudanças. O que a Ellen está querendo falar? O que a professora Ellen está querendo ensinar? Quando eu pego um caso de um cliente que está no processo de obesidade, e muitas vezes de obesidade mórbida, a minha maior luta é com essa falha oral. Interessante isso, não? Essa falha oral. E é uma luta travada, porque eu estou trabalhando exatamente esse processo digestivo que foi quebrado logo no início, ao nascer, de muitos bebês. O olhar da mãe também é um ponto muito importante. Eu falo muito para os meus alunos de medicina natural, falei muito para os meus alunos de terapias naturais, que o olhar da mãe é a conexão emocional que toda criança necessita ter. Então, quando aquele bebê é colocado no peito da mãe, ela se conecta. Ela entende o seguinte, olha, eu conheço esse corpo, eu conheço esse calor, eu conheço essa frequência cardíaca, eu conheço esse cheiro. Automaticamente, aqueles neurônios começam a eliminar substâncias boas, como serotonina, endorfina, uma sensação de segurança e relaxamento. Quando esses bebês essas mães não puderam amamentar devidamente esses bebês, e num período aí de segurança de 2 anos, eles tendem a ter problemas emocionais voltados à parte oral, como obesidade e depressão. E eu vou destrinçar um pouquinho mais. Gostaria de lançar aqui para vocês, eu sei que a gente tem um chat, temos aqui também um pastor e alguns irmãos nos ajudando, e eu trouxe aqui, como uma boa professora, eu trouxe aqui uma pergunta de praxe. Qual é o nutriente essencial para um bebê que acabou de nascer? Quantos aqui poderiam me ajudar? Dando as suas sugestões. Eu trouxe aqui o bebezinho, a foto, coisinha linda, né? E um processo embrionário até seu nascimento. Então, qual seria esse nutriente essencial? Alguns poderiam dizer vitamina A, vitamina C, vitamina E, cálcio, ferro, né? Foi até citado. Então, aqui, eu gostaria de abrir para vocês
que todos os nutrientes neste momento são essenciais, todos os nutrientes são bem-vindos, eles precisam realmente vir. E o leite materno, ele está recheado com todos esses nutrientes. Mas sabe quanto de proteína tem no leite materno? 0,1 grama. E sabe quantos nós temos aí de proteína de origem animal ofertado dentro de um leite de vaca para dar a uma criança? Gente, passa dos mais de 300 mil microgramas, em competição com 0,1% na proteína do leite materno da mãe. Então, qual é esse nutriente essencial para o desenvolvimento desse bebê? Todos os elementos aqui são importantes, porque a criança está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Mas eu gostaria de falar que existe um que não pode falhar. É essencial. Que é a vitamina D. E a vitamina D, ele é tão somente essencial na vida do intestino desta criança, que agora não está mais recebendo apenas o leite materno, o alimento ideal, mas agora está entrando o alimento complementar. Então, esse intestino precisa de vitamina D. Os ossos da criança precisam de vitamina D para que possa se desenvolver e crescer bem. A pele da criança precisa sintetizar essa vitamina D. E o mais importante de tudo, o cérebro dessa criança precisa de vitamina D. Da minha jornada como terapeuta, eu tenho observado, eu tenho uma série de exames que eu solicito, e observo que na vida adulta, quando vem apresentando problemas psicoemocionais, ou até mesmo, de fato, emocionais, como uma doença voltada à parte mental, os níveis de vitamina D estão baixos. Rapidamente, é muito fácil fazer essa interligação. Falhou. Então, por isso que é tão importante a vitamina D, eu coloco como um dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento físico, emocional de uma criança. Isso, de fato, é algo importante. Então, nós temos ali o cérebro, com suas várias conexões. O cérebro tem uma célula específica chamada neurônio, né? E um neurônio entra em contato com outro neurônio por meio elétrico, né? E a vitamina D, ele dá esse aporte elétrico de informações de um neurônio a outro, né? São os axônios, né? Que se chama sinapse. São essas informações, essas comunicações. Então, ela é essencial. Quando eu pego um caso de depressão, crise de ansiedade, eu preciso voltar a ofertar novamente esses nutrientes essenciais, incluindo aí a vitamina D. Ela é essencial para a retomada da saúde mental, ofertando o digestório. Não é interessante? Eu acho interessante. E sei que vai ser de muita ajuda para muitos. Bem, a alimentação e a hiperatividade. Como aplicar a dietoterapia dentro do detox? Bem, quando a gente apresenta para a criança a alimentação correta, leite materno dentro do seu tempo, introdução do alimento correto, né? Dentro do seu tempo ofertado, ela consegue completar os 2 anos num plano ideal para ela, então a gente consegue proteger este cérebro, né, de muitas enfermidades. Mas eu queria trazer aqui para vocês o que normalmente não acontece, né? Por muitos motivos. Eu me lembro que quando eu trabalhei na maternidade, eram tantos argumentos que uma mãe trazia para não dar o leite materno para uma criança. Ah, não pega o peito, racha, não tem, tá com febre, tenho que trabalhar, tenho que voltar ao trabalho. Eu acho que uma das funções mais importantes de uma mulher é a maternidade, para aquelas que decidiram casar, né, ser mãe. Eu acho que não existe emprego mais importante que traga tantos resultados, né, como a maternidade. Mas eu queria trazer aqui para vocês quando isso não é devidamente seguido de uma forma como o Criador planejou.
né? Como mais ou menos como eu fiz uma abordagem. Então, vem as complicações. Então, dentro dessa alimentação, ela pode apresentar essa criança ofertado o quê? Lembra da quantidade de proteínas que tem aí no alimento de origem animal ofertado para essa criança? Uma concentração absurda de cálcio, uma concentração absurda de proteína de origem animal, ela só vai usar aqui um pouco para as atividades do organismo, e todo o restante é acumulado, e acontece como um ferrugem mesmo, começa a danificar ao longo do tempo, mesmo sendo um órgão que está em desenvolvimento, recém-criado, recém-gerado, tentando resistir a esses excessos. Então, acontece o primeiro problema no intestino, chamado prisão de ventre. Também existem alguns outros sinais que podem acontecer também neste período, que são as cólicas intestinais. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, ou tiveram filhos que apresentavam cólica intestinal. Existem algumas manobras que a gente tem que alivia, de fato, essas cólicas, que a gente consegue conduzir aqueles gases, né, via abdominal para fora. Mas o ideal é não formar esses gases. Então, é esse processo de fermentação por esses excessos de alimentos de origem animal, e muitas vezes vem com mais alguma coisa, com a história da massa, né? Esse menino está muito magrinho, dá Neston, dá massa para ele. Então, a bagunça está completa. Então, vem aí as fermentações, proliferação de bactérias não positivas naquele intestino recém-criado, recém-gerado, né? Vem as gases, né? A gente chama de gases, né? Que na verdade são flatulências, né? Que é um resultado do processo de fermentação. Vem as cólicas intestinais, porque esses gases, eles percorrem um caminho que não deveriam estar ali. Então, aquela localização traz dor, e a criança começa a sentir dor e ela chora. Então, aí volta para o profissional da área de saúde para ver o que é, para identificar, para palpar. Mas aí temos aí possivelmente uma prisão de ventre. Uma das perguntas que eu faço muito para os meus clientes é: quantas refeições você faz por dia? E eles me respondem. E eu digo: quantas vezes você vai para o banheiro por dia? E eles me dão também uma resposta. E essas respostas, eu entendo que está muito conectado com a questão emocional. Muito conectado. E depois dela vem a diarreia, né? A criança também apresentou um quadro diarreico, com esses excessos, né? Com essa multiplicação aí de excessos de bactérias ali presentes, de toxinas, né? E que vai gerando novos problemas na saúde de uma criança que deveria estar muito bem, né? Depois disso vem a intolerância à lactose ou ao glúten. Bem, aí muitas vezes eu tenho escutado algumas pessoas falarem: mas eu não tive isso, a minha mãe não teve isso. Mas a negligência repetida em várias gerações faz com que a nossa linhagem das últimas gerações pague o preço. Então, esse grupo novo de pessoas que têm apresentado intolerância à lactose, ao glúten e a outras coisas, já é uma consequência dessa negligência sendo passada de pai, de mãe para filho. E o organismo que nasceu, foi produzido por Deus, com aquela resistência, vai perdendo também ao longo do tempo. E aí vai solidificando essas enfermidades e surgindo novas enfermidades. E depois disso, nós temos agora a compulsão alimentar por dificuldades químicas biológicas. Por que químicas biológicas? Exatamente pelo conjunto de erros, né? Na dieta ofertada à criança. Então, entra toda essas toxinas, agora são toxinas, né? Esse conjunto de toxinas, né? E flui para a mente. Uma das substâncias que é muito produzida, se a minha memória não esteja errada, 95%
da produção de serotonina acontece no intestino. É isso mesmo. 95% da produção de serotonina acontece no intestino. E é uma substância essencial para a atividade cerebral, para o nosso humor estável. E neste momento de intolerância, de erros atrás de erros, desenvolve-se a compulsão alimentar de forma química também, porque está tudo errado. Está tudo errado. E isso, a criança começa a apresentar, elas ficam inquietas, elas ficam difíceis de serem domadas, né? Dá mais trabalho na educação. Aquelas mães manter um diálogo, muitas vezes, com aquela criança. E isso é fechado com a oferta rica em açúcar. Eu não entendo por que se insiste tanto em colocar tantos doces na boca de uma criança. Se vocês observarem, o primeiro contato de um doce, de um açúcar para a criança, ela cospe para fora. Já observaram isso? É a natureza ensinando aquela mãe. Mas aí ela pode ter o poder de deturpar essa fase oral dessa criança. E ela oferta novamente, e o sabor do açúcar, ele tem o mesmo efeito sedutor e químico como a cocaína acontece no organismo de um dependente químico. É uma parte muito forte na qual eu tenho estudado. Nós temos um curso específico para esta área, que é o terapeuta para dependentes químicos. E eu me lembro que uma das aulas que eu estive com eles, aplicando as terapias para resgatar um dependente químico, eu perguntei quantos aqui, na sua fase, quando era criança, não utilizaram açúcar ou qualquer tipo de doce. Quantos? E nenhum pôde levantar a mão. E muitas vezes a mãe, por falta até mesmo de conhecimento, né? Porque ela aprende já com a própria mãe, além de ofertar o leite de vaca, acrescenta-se o que, mães? Açúcar. Então, aquele doce já não é tão estranho, né? Aquele açúcar já foi ofertado no lugar do leite materno. E aqui, ó, já deturpou, né? Então, formação da compulsão alimentar, alimentos ricos em açúcar, e aí nós temos muitos quadros de obesidade infantil. E vou lhe dizer, dentre os problemas, é um dos menores. Certamente não é menor, porque a partir da obesidade infantil está sendo registrado também um alto índice de hipertensão em crianças, né? Os níveis de colesterol estão altos, colesterol está alto. Por quê? Porque aí vem os doces, os biscoitos, né? A gente sabe que aqueles recheiozinhos que tem no biscoito recheado, gente, aquilo ali é uma gordura, que é a gordura hidrogenada. Se você colocar apenas a gordura hidrogenada no chão, nem os insetos chegam, a formiga não vai. Porque a sua natureza fez com que identificar que aquilo ali não é alimento. Não é. E aí, se ela não segue o caminho da obesidade infantil, dos problemas, dos excessos, né? Ela pode percorrer um outro caminho. Que tanto para os que estão dentro da obesidade infantil ou não, a probabilidade é muito grande de adquirir, que são os efeitos neurobiológicos. Primeiramente está hiperatividade. Um dos elementos mais importantes que nutre uma hiperatividade é o alto consumo de açúcar na fase infantil. Observe que a gente tem gastado, e eu estou gastando tempo, mostrando desde a concepção, nascimento, a criança e desenvolvimento. Porque para a gente entender hoje um adulto e os seus problemas
emocionais, a nível intestinal, nós temos que entender a sua causa, aonde tudo começou. Então, dentro de um quadro de hiperatividade, a criança agora está extremamente identificada com o açúcar. E quanto maior é a oferta de açúcar para essa criança, mais difícil fica esta relação, maior é a intensidade da hiperatividade dessa criança. A criança tem que ser ativa? Sim, é natural. E é importante que ela seja ativa, mas o hiperativo já é consequências neurobiológicas, orgânicas nesta criança. E aí pode surgir o quê? Os transtornos de aprendizado. Existem vários tipos de transtornos, eu coloquei só apenas um exemplo, dislexia, que pode ocorrer ou não. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, isso já tem o quê? Acho que mais de 15 anos atrás, acho que mais, uns 18 anos atrás, os casos de dislexia, eles não eram tão grandes, mas hoje em dia virou assunto comum. Hiperatividades já existiam, mas não eram tão grandes. Hoje é um assunto comum entre as crianças. E aí, a partir dela, vem o quê? A ansiedade. Observe que muitas crianças, elas vão buscar aquele conforto que deveria ser do colo da mãe, do peito da mãe, num doce. É os chamados chocólatras, os que levam suas ansiedades para o doce. Por quê? Agora já não é mais a frequência cardíaca que acalma aquela criança, já não é mais o cheiro, o abraço, o contato físico que acalma aquela criança, mas é o doce que faz a liberação da serotonina, é o açúcar, com todas as suas reações colaterais. A calma, ela libera a serotonina para o cérebro, ela vicia, como da mesma maneira que viciam a cocaína. E o efeito do açúcar é muito semelhante com também o da cocaína. A gente apresentou um trabalho que foi feita uma pesquisa entre ratinhos, né? Foram ofertados ali para os ratinhos açúcar e o alimento deles, a ração. Com uma semana, todos os ratinhos abandonaram a ração e consumiram apenas açúcar. E depois tirou-se o açúcar e deixou a ração e a cocaína. E o sabor da cocaína é ruim, viu? Amargo para os ratinhos. E sabe para onde eles foram com fome? Não foram para a ração, foram para a cocaína. Porque era uma substância semelhante ao que eles estavam viciados, ao açúcar. Muito dos vícios dos adultos hoje foram alguma falha nessa fase oral do passado dessa criança. E isso eu falo com propriedade como psicanalista. Então, por isso que cada caso ele tem que ser analisado, acompanhado. Cada pessoa tem uma história. Isso quando a gente não toca no assunto familiar, se ela não está contida numa estrutura familiar. Então, nós temos aí a ansiedade, que já é sua consequência, né? O nervosismo, né? Uma criança fica nervosa com muito mais facilidade hoje em dia, né? E tem aquelas que armam um escândalo mesmo, né? Se joga no chão, eu quero, compra para mim ou morre, né? E vem a chantagem, muitas vezes elas ganham dos pais. E o caso mais grave chega a ser a depressão. Aí você pergunta, meu Deus, como o filho teve depressão, você fica tentando entender, mas tem todo um histórico, toda uma explicação, toda uma causa anterior. Então, nós temos agora um cardápio intestinal. Além de falar dos problemas, por que não a gente discutir um pouquinho mais da solução, né? Então, aqui a gente vem com a alimentação ideal. Então, a gente evita tudo isso com a alimentação ideal, trazendo a alimentação vegetariana, vegetal, dando um aporte de tudo que, de fato, um indivíduo precisa. A combinação dos alimentos, isso eu trouxe de forma muito importante, porque é o que acontece. Eu também já vi mães cuidadosas ofertando às crianças as frutas, mas uma salada de frutas. Então, eu tive a grata oportunidade
de acompanhar alguns bebês desde a sua gestação, nascimento e desenvolvimento dos filhos de algumas amigas minhas, e elas me pediram ajuda, né? E eu, olha, tá, eu vou te dando algumas dicas. E eu me lembro uma vez que eu estava com uma das amigas e ela levou o lanchinho do filhinho, aí tinha tudo misturado, e era uma criança muito pequena, ainda de colo, né? E era banana, laranja, mamão, uva, tudo misturado. Aí eu olhei e fiz, para quantos dias é esse lanche? Aí ela, não, para dar agora. Eu disse, não, amiga, é um bebê. Ela disse, eu sei que é um bebê, é meu filho. Eu disse, então, oferte da forma correta. Então, quando você for ofertar, não faz uma salada. Isso aqui ainda está em desenvolvimento, ele tem que identificar. Então, oferte uma fruta de cada vez. E, às vezes, em alguns casos, dependendo do comportamento que a criança está apresentando, eu até já recomendei que utilizasse 1 ou 2 dias utilizando só aquela fruta, para ela identificar como biologicamente e emocionalmente como aquilo é um alimento e aquilo é bom para a sua saúde. Então, a combinação dos alimentos nesta fase é essencial. Então, vai só na bananinha, né? Ela gostou, e vou lhe dizer, criança é fácil. Tem muitas mães, eu me lembro que quando eu comecei a fazer alguns cursos de culinária saudável, eu fiz o primeiro, acho que foi festas infantis, não, foi lanches rápidos e saudáveis, depois eu apresentei carnes vegetais, e eu ia ficar só nesses 2, porque eu tinha parte dos meus clientes para atender, eu estava sem tempo. E muitas mães me procuraram, olha, por favor, eu estou preocupada com a comida do meu filho, não come fruta, não quer comer saudável, não gosta de arroz integral. Eu disse, bem, foi oferecido isso? Não. Mas muitas vezes é porque não tinha conhecimento mesmo, a mãe não sabia de nada disso. E agora para corrigir tudo isso, né? Então, eu desenvolvi um curso chamado Festas Infantis, onde trabalhei restritamente a dieta da criança. E uma das partes que foi abordada foi exatamente isso que eu estou passando para vocês. Então, nessa parte de combinação dos alimentos, é essencial esse contato primário com as frutas. E, se for necessário, passar 1 a 2 dias trabalhando só aquela frutinha, e depois você vai ofertando outra, e ela vai identificando. Eu tenho uma das amigas que eu tive o privilégio de passar uns dias com ela, agora no final do ano, e ela teve esse cuidado com a criança, de vez em quando ela liga para mim, e a gente conversa, e acho lindo que a gente, ele, na hora que dá fome, ele chega para a gente e fala, nhanhanha, pedindo banana. E ele pede, ele cheira a banana, e ele come, ele mastiga. E isso é muito gratificante. E a gente teve um momento na igreja, aí foi dado às crianças vários docinhos, aí ela pegou, cheirou, tato, cheirou, olfato, paladar, quando ela sentiu o açúcar do doce, ela fez... Ela rejeitou. Por que ela rejeitou? Porque ela identificou que aquilo não faz parte da sua natureza. Gente, como eu fiquei feliz. E a mãe, extremamente feliz e cheia de orgulho, porque aquela criança não reconheceu aquele doce como alimento. E ela foi para o seu moranguinho, para a sua frutinha, come com muito prazer. E eu vou lhe dizer, eu acho que o maior presente de um terapeuta é ver esses resultados. E saber que estamos garantindo para aquela criança possíveis proteções a doenças emocionais, digestivas e emocionais. Uma nós salvamos. Então, isso é muito importante que eu estou falando para vocês. Depois da questão da combinação dos alimentos, não fazer... Mesmo as coisas boas, elas podem se tornarem ruins
se elas não forem devidamente bem dirigidas e ofertadas, né? Não misturar muita coisa, doce com ácido, doce combina com doce, ou doce com semiácido, não há combinação. Então, tudo isso tem que ser seguido desde o início. Mastigação. Lembra da historinha da mãezinha que eu falei para vocês? Que a mãe pegava a colher de plástico, né? E danava e amassava, a colher era o garfo, né? Me lembro. E amassava e dava, e a criança não exercitava a mastigação. Quando essa criança se torna adulta e apresenta problemas de ansiedade, depressão e os problemas emocionais, sabe uma das coisas que eu identifico rapidamente? Ela não mastiga. Ela come a sua refeição de forma muito rápida, porque já foi quebrado. Toda vez que, desde uma criança até nós adultos, mastigamos de forma adequada, nós estamos auxiliando a produção da serotonina no nosso intestino. O intestino, ele é o segundo órgão que absorve nutrientes essenciais. E a gente só acha que é o estômago. E não é. Por quê? Porque é ele que produz essas substâncias boas para o cérebro. E a gente precisa trabalhar a mastigação e ensinar aquela pessoa adulta, adoecida emocionalmente, a como mastigar corretamente. É como se eu tivesse de levar ele ao zero, como se estivesse cuidando de uma criança. Você vai mastigar mais em tanto tempo e vai cronometrar. Os dentes têm que ser triturados, senão eles perdem funcionalidade. 30% dos obesos hoje se tornaram obesos porque não aprenderam a mastigar de forma adequada. 30%. É um índice muito alto. Querem mais? 41% das pessoas que apresentam depressão não mastigam de forma adequada. 55% dos que apresentam crises ou quadros de ansiedade não mastigam de forma adequada. Aonde foi o erro? Desde o início. Nós temos lá a causa. Ela só está colhendo os frutos. Somando as tragédias que podem acontecer na sua fase adulta. Porque viver é sobreviver neste mundo, não é fácil. Então, vamos lá. Próximo ponto, alimentos ricos em fibras. Então, a gente sabe que o alimento rico em fibra ficou no passado, né? Agora que estamos trazendo, voltando, trocando o açúcar branco pelo integral, comendo alimentos mais ricos, mais integrais. A palavra integral é dizer da forma íntegra, como é na natureza, sem passar pelos processos industrializados, onde se perde grande parte dos nutrientes. Então, esses alimentos ajudam o bom funcionamento intestinal. Intestino que funciona bem produz substâncias boas e deixa o cérebro feliz e protegido. Os hábitos, o ambiente. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que eu estou acabando. O ambiente é um ponto muito importante, mas eu vou focar mais na segunda parte, na próxima palestra. Mas o ambiente da criança, ela influencia em muito. Então, se aquele ambiente, pai, mãe, precisa ser harmonioso, a criança precisa entender que ali é um lugar seguro, de amor. Ela precisa seguir segura. Porque mexe com o sistema digestivo e emocional. Então, de repente, aquela criança, por problemas de pai e mãe, de relacionamento familiar, ela começa a não conseguir conter a urina, ou não consegue relaxar na hora de uma evacuação. E ela pode apresentar fecalomas, que são aquelas fezes endurecidas, sente cólica intestinal, e tem sérios problemas por causa, simplesmente,
Não é só pelo alimento, e muitas vezes os pais, vamos dar mais alimentos relaxantes, né? Não, vamos, que relaxa, dona ameixa. Mas muitas vezes o problema é o ambiente. Resolve o ambiente. Aquilo que está mais externo nela. Que aí a gente trabalha a parte interna fisiológica de forma mais assertiva. Mas o ambiente influencia, porque a criança agora sabe que ela é um ser, ela depende daquelas pessoas. E ela não está sendo devidamente atendida como ela precisa emocionalmente daquelas pessoas. O próximo é o hábito de vida saudável. Crianças têm que brincar, têm que correr, têm que tomar banho de sol, né? Então, o hábito da família de comer saudável, de respirar, de fazer caminhadas ao ar livre, todo esse conjunto ajuda no funcionamento intestinal e emocional, neurológico. Minha mãe teve um problema de infecção intestinal e ela passou uns 3 dias, ficou reclamando, eu não estou conseguindo comer nada, não vou comer nada. Eu disse, não vai ficar de jejum. E eu vou fazer o quê? Teve uma crise forte, emocional, coisas interligadas. Eu disse, vai beber água, vai tomar esse chá e vai caminhar. Você quer que eu caminhe no sol? Eu disse, sim. Eu posso cair? Eu disse, sim, mas tem que estimular esse intestino. Está tudo congestionado. Não tem como fluir bem. Então, de fato, graças a Deus, ela seguiu as orientações, fez a caminhada e foi fluindo, tá bem. Então, o hábito de vida saudável, caminhar em família, onde a criança se sinta bem, num ambiente extremamente saudável, isso influencia muitas questões tubo digestivo e neurológico. E a parte espiritual, né? A espiritualidade guiando a criança a Deus como Pai eterno e amigo, né? É uma coisa linda quando a gente tem aqueles pais cuidadosos que ensinam o filho no caminho em que ele deve andar, onde ele faz as suas orações, ele pede ao Senhor, tem um relacionamento psicoemocional com o Criador, e o Criador devolve essas orações em forma de saúde emocional para esta criança, em saúde fisiológica para esta criança. Eu coloquei um texto bíblico, né? Eu gostaria que alguém pudesse também acompanhar, se encontra-se em Êxodo, capítulo 13, versículo 1 e 2, onde eu gostaria de finalizar essa primeira parte da minha palestra, onde eu posso resumir tudo isso que eu falei, onde a Bíblia, onde ela é sábia no falar e no executar, onde ela diz: o Senhor disse a Moisés, consagre a mim todo primogênito, todo primeiro filho homem. Isso, o primeiro israelita me pertence. Isso se refere não apenas aos homens, mas também aos animais. A gente sabe que dentro desse contexto é a primogenitura, onde Deus diz, consagre essa criança a mim, que eu vou garantir a saúde física e emocional desta criança. Ensina ela da maneira que eu estou te ensinando. Porque Deus nos dá o carro, mas Ele também dá como eu devo seguir os protocolos de funcionamento deste carro. O organismo lá, zerado, puro, perfeito. E Deus diz, consagra ele a mim, para que eu possa derramar sobre ele as bênçãos sem medidas, né? Então, aqui, não só o filho homem, mas todo filho, né? Então, consagre. E isso é uma responsabilidade muito grande aos pais, especialmente às mães. Pesa-se aí muito forte, porque a consagração desses crianças, desses filhos, dessas crianças que estão nascendo, que já nasceram, não estão apenas no
apresentar na igreja, mas a cada dia ser seguido e respeitado as leis de saúde, físico e emocional. Mesmo você, mãe, que tenha identificado algum erro que você cometeu lá no início da educação do seu filho, ainda há tempo. Quando você se consagra e apresenta ao teu filho o caminho do Senhor. E essa parte emocional, espiritual, Deus tem o poder de curar a sua questão física, biológica, da maneira como sabiamente a minha querida Nilce falou, é uma relação com Deus, é uma decisão de fidelidade a Deus e consagrar o corpo ao Senhor, porque pertence a Ele. E o interessante aqui é que Deus também pede até mesmo os animais, né? E isso é uma grande verdade, porque eu me lembro que quando eu vivia errado, eu também acabava ensinando errado, né? Os meus bichinhos, eu tinha um cachorrinho. Quando eu percebi que estava tudo errado e comecei a me corrigir, eu corrigi a dieta do meu cachorrinho. Engraçado, o meu cachorro, ele também tinha um problema digestivo emocional. Ele apresentava umas crises estranhas, e não eram convulsivas, ele se esticava e fazia aquela tensão muscular. E na época eu não conhecia, como enfermeira, eu fazia relaxante muscular, né? Medicamentos pesados, inclusive, ele usou durante muito tempo, depois eu disse, não vou parar de usar, ele vai ficar dependente químico, e fui tirando, ainda não passou-se, graças a Deus, tanto tempo para ele pegar a dependência, e eu fui tirando, e conforme eu fui mudando, eu mudei também a dieta do meu cachorro, eu fui tirando a carne da vida dele, e os alimentos errados, ele passou a comer coisas mais saudáveis, e eu me lembro que uma vez, quando ele tinha, na época, as crises, o doutor Davi, que era o veterinário dele, dizia assim, olha, ele não tem muito tempo, muitos anos de vida, né? Ele pode viver 2, 3 anos, mas no máximo aí uns 3 anos, mas ele tem vários problemas digestivos e que que já tem respostas neurológicas. Eu disse, não, mas eu vou cuidar dele, E para a honra e glória de Deus, também na vida dos nossos animais, meu cachorrinho, que só tinha... ele era pequenininho ainda, acho que na época ele tinha 1 ano e alguma coisa, né? Ainda estava saindo da fase de cachorro-criança para a fase adolescente, e o veterinário só deu no máximo 3 anos, ele viveu até os 17 anos. Quando ele morreu, faltavam 3 meses para ele completar 17 anos, para a honra e glória de Deus. Então, quando a gente consagra a nossa vida, os nossos filhos e os nossos entes queridos, a nossa casa e até mesmo os nossos animais, o Senhor toma conta.